Meus amores, a gente usa vírgula em várias situações. Mas agora a gente vai estudar vírgula quando eu tenho advérbio na minha frase ou locução adverbial. Só que aqui tem um nome diferente. Por que eu deixei esse nome? Porque na apostila eles colocaram esse nome. Adjuntos adverbiais. Nossa, que nome complicado. É nada, gente. Adjuntos adverbiais é a mesma coisa que advérbios. Advérbios, lembra? São circunstâncias que eu dou aos verbos de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, de negação, de afirmação. Então, ele tem dois nomes, o advérbio. Adjuntos adverbiais e advérbio, tá? Você pode ver que adverbiais tem nome de advérbio. E adjunto significa palavras que são advérbios, que estão junto de verbos, de advérbios, tá bom? Então, vamos lá. Adjuntos adverbiais. Que hora que eu vou usar a vírgula quando eu tenho adjuntos adverbiais? Ou melhor, advérbios, tá? Então, vamos lá. Olha que interessante, gente. Eu tenho aqui uma frase, eu vou ler aqui para vocês, ó. A produção de plástico no ano passado aumentou. Se você reparar aqui, ó, no ano passado é uma locução adverbial de tempo. É um advérbio de tempo, mas aqui é uma locução porque eu tenho uma, duas, três palavrinhas. Então, eu tenho aqui uma locução adverbial de tempo, tá? Essa locução, ela não está no final da frase. Ela está no meio da frase. Ó, a produção de plástico no ano passado aumentou. Eu poderia colocar ela no final? Sim, o lugar dela, na verdade, seria no final. Olha, a produção de plástico aumentou no ano passado. Mas como ela está fora do lugar, por que fora do lugar? Porque o lugar dela vir normalmente é no final. Mas é que ela veio no meio. Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho um verbo aqui, ela veio antes do verbo, tá vendo? O verbo aumentou e ela veio, essa locução veio antes do verbo. Então, ela está entre vírgulas, porque ela está fora do lugar. Então, eu vou usar a vírgula quando eu coloco o meu advérbio fora do lugar. Olha aqui outra ideia. No ano passado, a produção de plástico aumentou. Agora, minha locução adverbial veio para o começo da frase. Do meio, ela veio para o começo. Então, eu também vou pôr uma vírgula. Por quê? Porque ela está praticamente assim, teoricamente, fora do lugar. Porque ela deveria vir no final. Pro, e se essa frase tivesse no final, teria vírgula? Não, porque ele estaria no lugar certo. Então, seria uma frase normal, sem a vírgula. Mas então, por que eu vou mudar ela de lugar se ela tem um lugar certo para aparecer? Aí, gente, eu tenho um sentido para isso. Eu vou mudá-la de lugar quando eu quero dar um destaque para ela. O que vocês acham que numa frase aparece mais? O que está no começo ou o que está no final? Logicamente, o que está no começo. Então, aquilo que está no começo é onde eu tenho foco, a minha atenção maior. Então, nessa frase aqui, a minha atenção está dando ao tempo, que foi no ano passado que aconteceu isso. Se eu deixo para o final, ela não tem tanta importância. Então, aquilo que tem mais importância, eu vou pondo no meio, no início, onde eu quero puxar a atenção do meu leitor. Então, quando eu desloco termos, eu uso vírgulas. Então, a vírgula enfatiza o tempo aqui, tá? Ela é fundamental. E aqui, eu tenho mais uma dica. Quando eu tenho um único advérbio, aqui eu tinha um conjuntinho de palavras, eu tinha uma locução adverbial, porque eu tenho um conjuntinho de palavras, certo?
Eu tenho aqui uma preposição, um artigo, um substantivo e um adjetivo. Eu tenho um conjuntinho de palavras. Muito bem. Aqui eu tenho um advérbio só. Recentemente. Quando eu tenho um advérbio só e não está no fim, está no começo, eu não preciso pôr vírgula. Por quê? Porque é um só. Agora, se fossem vários, eu colocaria vírgula. Mas como eu tenho um só, eu não preciso. Aí, se eu colocar tá errado? Não, é opcional. Posso colocar ou não. Estaria errado se você não colocasse aqui, porque aqui eu tenho mais de uma palavra. Bom, aqui eu tenho uma representação gráfica do advérbio. Quando ele vem, desculpa, gente, quando ele vem no final da frase, eu não uso vírgula. Olha aqui, não tem vírgula e ele está no final. Quando ele vem no início, que o meu foco está dando nele, eu ponho vírgula e depois eu escrevo o resto da frase. Quando ele vem no meio, ele está entre duas vírgulas. Nenhuma vírgula, uma vírgula, duas vírgulas.